Se você, assim como a Ana, nossa personagem dos últimos episódios, que está focada em investir na sua saúde através da nutrição, mas tem alguma dúvida sobre como fazer as melhores escolhas ou quer deixar alguma sugestão, escreva pra gente. Deixe seu comentário aqui, abaixo deste vídeo. E aproveite também para nos seguir e avaliar o nosso programa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E hoje a Ana vai compreender um detalhe da importância, muitos detalhes, da importância de um macronutriente específico, o ômega 3, e como escolher o melhor suplemento. Ela já está corrigindo sua deficiência de vitaminas e minerais, sua dieta e estilo de vida estão bem mais ajustados e na consulta com a nutricionista o tema girou em torno, então, do ômega 3. E este é um nutriente que costuma faltar na dieta moderna, mesmo nas dietas saudáveis, já que a principal fonte são os peixes de água gelada. O ômega 3 encontrado nos vegetais é diferente da forma presente nos peixes e não costuma ser o suficiente. Adicionalmente, o teor de ômega 3 varia nas espécies de peixes também. E a nutricionista explicou ainda que tanto o ômega 3 quanto o ômega 6 são nutrientes essenciais, ou seja, precisam ser obtidos através da alimentação ou da suplementação, e estas duas classes de ácidos graxos possuem funções que se complementam no organismo. Isso significa que existe uma proporção também ideal entre eles. Exatamente, ou seja, não é apenas a ingestão de ômega 3 que é importante, né? A ingestão equilibrada de ômega 6 também deve ser levada em consideração. Ana percebeu que é muito fácil exagerar no ômega 6 e consumir menos que o necessário de ômega 3. Isso porque o ômega 6 está amplamente presente em diversas sementes e vegetais e principalmente em óleos, que na atualidade são utilizados no preparo de alimentos na maioria dos estabelecimentos e produtos industrializados e ultraprocessados principalmente. Então a nova tarefa de Ana é equilibrar a ingestão desses dois nutrientes. E para isso, a suplementação de ômega 3 pode ser fundamental. Mas assim como acontece com as vitaminas e minerais, entender os diferentes tipos de suplementos demanda um pouco de conhecimento e estudo. E é sobre isso que iremos conversar hoje. Como escolher um suplemento de qualidade, quais as diferentes formas de ômega 3 e qual a importância de cada um deles. Como equilibrar os níveis de ômega 3 e ômega 6 no organismo e por que isso seria importante. E muito mais. E para nos ajudar com essas dúvidas, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é PhD em ingredientes naturais pela University of Surrey, Inglaterra. Tem experiência internacional na liderança de projetos com ingredientes naturais brasileiros e inovação e tendências de produtos. Fernanda Mata. Seja bem-vinda, Fê. Que bom ter você aqui conosco para esclarecer tantas dúvidas sobre suplementação, especialmente em ômega 3. Muito obrigada, meninas. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, falar desse tema tão especial. Fê, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu já vou começar perguntando. E talvez eu vou perguntar a dúvida de muitos, né? Existe diferença entre ômegas 3? Então, o que seria DHA, o que seria EPA, né? O que seriam essas porções do ômega 3 e ALA? Também, se você puder falar um pouquinho. Eu acho que quando a gente fala dentro dessa classe de ômega 3, né, a gente está falando de algumas subfrações. O DHA e o EPA, elas são mais conhecidas, né, amplamente conhecidas, e ela é o que a gente busca ali quando a gente olha os rótulos dos produtos de ômega 3. Mas tem muitas outras classes ali, né, subfrações que a gente considera. O ALA é uma delas, presente, né, dentro dessas fontes de origens vegetais, e ali essa soma de todas essas subfrações, ela dá essa quantidade geral de ômega 3. Isso é até uma dica legal quando a gente olha para esses rótulos de ômega 3, né? Geralmente essas somas das frações não batem geralmente com o número total, mas é por isso, porque além do DHA e do EPA, a gente tem essas outras subfrações aqui que são importantes também dentro dessa classificação. O DHA, ele é super conhecido, né? Acho que é uma fração que está muito em alta agora, relacionada com a nossa saúde cognitiva. O EPA, muito relacionado com a saúde cardiovascular. E os dois, né? Essa combinação dos dois, elas são super importantes aqui para o desenvolvimento saudável de qualquer fase da vida. Ô, Fer, eu queria até fazer uma consideração quando você fala, né, que essa conta aí não coincide. Então, a gente já trabalha junto aí há muitos anos nesse desenvolvimento de produtos e sempre foi, né, uma preocupação nossa, né? Falar assim, como que o consumidor vai entender realmente que essa soma de EPA e DHA não é igual ao
total de ômega 3, né, que a gente precisaria explicar, e essa agora está sendo uma super oportunidade, porque existem outras pequenas frações. E como o DHA e o EPA, que apresentam efeitos biológicos no nosso corpo, são elas que nós queremos que o consumidor veja ali, que tem ali em maior proporção. E essa proporção é que vai levar aos efeitos benéficos no organismo, né? Então, são as frações mais estudadas, as que em diferentes tecidos mostram resultados aí positivos quando o consumo é adequado. Então, assim, não que a gente exclui, mas que realmente os estudos mostram DHA e EPA, e aí a gente sempre considera isso ali na tabela nutricional, né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre isso também. Por quê, né, Ale? Quando a gente fala qual a quantidade de EPA, de DHA necessária, né? Quanto eu tenho que ingerir? Quantos peixes seriam? Acho que esse é um ponto importante, né? Por que a Ana precisa suplementar? Então, normalmente, né, a gente espera que uma dieta equilibrada, que possa entregar uma quantidade suficiente de fontes de ômega 3, tenha aí de 2 a 3 dias da semana desse nosso paciente, né, com a presença de peixes, esses peixes de águas profundas e geladas, né, essas fontes de ômega 3. E ainda, né, como um complemento, fontes vegetais também. A grande questão é que fontes vegetais trazem aí a necessidade do nosso corpo fazer uma conversão normalmente, né, do ALA, o que pode não trazer, pode não representar uma quantidade suficiente do ômega. E embora a gente fale do DHA para a saúde cognitiva, do EPA, né, para condições cardiovasculares, e nós temos estudos mostrando a intervenção com ômega 3 e melhora desses parâmetros, né, cognitivos ou ainda cardiovasculares, é muito importante a gente deixar claro que o ômega 3 ele não é uma medicação que, se então você tem um problema cognitivo ou cardiovascular, você usa o ômega 3 para corrigi-la. Tá? Mas ele é parte constituinte do nosso organismo. Independente de você ter uma condição crônica ou uma patologia, você precisa da ingestão de ômega 3 para o funcionamento normal do corpo. Eu falo isso porque uma vez conversando com um médico, né, da equipe da clínica, ele falou, mas você acha mesmo que a gente tem evidências robustas para o EPA, né, para a porção EPA do ômega na saúde cardiovascular? E eu falei, independente, porque ele estava pensando se ele ia tomar o suplemento ou não. Eu falei, a minha pergunta para você é, você come peixes? Ele disse, nenhum. Eu falei, então não há necessidade de você avaliar outros parâmetros, né? Você precisa desse macronutriente essencial. Então, a suplementação, ela não é só utilizada para correções, né? Ela é utilizada para complemento ou ainda para entrega de um macronutriente, que é essencial, né? Nós vivemos e precisamos do ômega 3 para as nossas funções. E você trouxe um outro ponto do ômega 6 na sua fala, né? Existiu um estudo que avaliou a dieta do brasileiro e a tabela TACO, verificando como seria, então, a proporção no Brasil da ingestão de ômega 6 para ômega 3, mostrando uma proporção de 10 para 1. Queria que a Fê falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa proporção, né, da importância desse equilíbrio. Eu acho que eles têm funções complementares dentro do corpo, né? Então, e que elas se somam. E a gente precisa da necessidade desses dois. Como a Ale comentou, acho que na nossa dieta é mais fácil a gente consumir uma proporção do que a outra, mas a gente precisa desse equilíbrio. Então, né, o excesso de um suprime funções normais. Então, um que é, né, anti-inflamatório, e aí ele te ajuda, né, em processos anti-inflamatórios, a neutralizar, vamos colocar de uma maneira simples assim, né, todos esses processos dentro do seu corpo, enquanto o outro te ajuda a lidar, né, a dar força para o seu corpo fazer essas batalhas ali dentro do dia, né? Então, essa proporção ela é super importante para esse funcionamento normal. Eu fiz um estágio dentro de uma grande universidade nos Estados Unidos e eles conseguiam modular a ingestão, né, de porcos. Então, eles conseguiam ver certinho na alimentação, super controlada, qual que era essa proporção. Então, em alguns era só de ômega 3 e outros eram só de ômega 6, e aí eles olhavam exatamente isso, né? Então, quem consumia só ômega 3 também eram porquinhos que acabavam ficando mais doentes, porque eles também era esse desbalanço que acontecia, né? Então é super importante, né, na nossa dieta a gente ter
esse balanço correto. O que acontece é que normalmente a gente tem muito mais acesso, principalmente na dieta brasileira, né? Muito mais acesso ao ômega 6, né? Exatamente. E a Beta trouxe aqui um nome importante sobre o ômega 3. Ele é constituinte do nosso corpo. Então, o que seria isso, né? Ele faz parte de todas as membranas das nossas células, de todos os tecidos. Então, assim, para a formação de uma célula, eu preciso de gorduras. As nossas células, elas precisam de gorduras de ômega 3, precisam de ômega 6, até um pouquinho de gordura saturada, e para até manter uma harmonia ali, né, e ter todos os processos metabólicos funcionando muito bem. Eu lembro muito, quando eu estava na faculdade, e a professora, quando estava explicando sobre frações, né, de ômega 3, sobre a formação celular, o quanto a gordura saturada era perigosa, que deixava essa célula rígida, né, sem uma flexibilidade para a reação ali de hormônios, neurotransmissores, porque tudo no nosso corpo são conexões celulares, né? Se eu tenho uma célula muito rígida, cheia de gordura saturada, e não de gorduras ali complementando como as monoinsaturadas, o ômega 9, o ômega 3, o ômega 6, que deixa essa célula ali mais flexível para essas interações, a gente não tem um corpo muito saudável realmente. E um outro ponto também importante, quando a gente fala sobre os processos inflamatórios, né? Então, o ômega 3, ele é anti-inflamatório. Por que então precisa de um equilíbrio de ômega 3 e ômega 6, né? Por quê? Porque os processos inflamatórios também são importantes. Só que eles não podem ser aquela fogueira de São João, né? Então, quando você tem uma inflamação, para que essa inflamação não saia destruindo os seus tecidos, você precisa de um equilíbrio de processos anti-inflamatórios e inflamatórios. Por isso essa proporção de ômega 3 e ômega 6. O nosso corpo reage e combate a um agente agressor com a inflamação. Recupera tecidos, se você tem um corte, aquele lugar inflama, recruta-se ali, né, diversas células para reconstituir aquele tecido, isso é um processo inflamatório. Agora, se você ingere muito ômega 6, aquele processo inflamatório vai ser muito exacerbado, vai ter muita dor. Então, assim, são coisas que na prática, né, a gente não consegue mensurar, mas é sobre isso o equilíbrio. A gente precisa da inflamação, mas eu não quero que ela seja muito grave, né? Então a gente vai modulando isso. E como você trouxe também, eu trouxe aqui no começo do podcast, sobre o acesso desse ômega 6. E quando a gente fala de um alimento específico que está presente na alimentação do brasileiro, que são os óleos refinados, que são ricos em ômega 6, não é só aquela embalagem de óleo refinado. Acaba que vários outros produtos, né, quando a gente come fora, os produtos ultraprocessados estão recheados de ômega 6, que também são, que eu chamo de vilões escondidos nos alimentos. E aí você fala assim, poxa, mas eu até não uso tanto óleo refinado, mas eu como muito na rua, mas eu como muitas, né, outras coisas industrializadas, e é sobre isso também, né, a gente entender sobre a composição daquele alimento, o que é que realmente a gente está consumindo, né? Eu tinha anotado aqui a palavra inflamação justamente por conta disso, né? Porque às vezes quando a gente ouve, bom, o ômega 3 é anti-inflamatório, então quanto mais, melhor. E não necessariamente, né? Eu preciso da inflamação também. Queria ouvir um pouquinho da Fê sobre essas diferentes suplementações, né? Porque se nosso intuito aqui é ajudar a Ana e todos aqueles que, como a Ana, têm dúvidas, eu queria entender, junto com os nossos ouvintes, um pouco a respeito dessas diferentes apresentações, né, de suplementação. Então, óleo de peixe, óleo de krill, ômega 3. Muitas vezes nós temos vários nomes na caixinha, né? E os pacientes, quando vão buscar, né, uma suplementação, eles geralmente fotografam milhares de suplementos, falam qual desses, né? Existe algum selo específico que a gente quer que esse ômega 3 tenha, né, enquanto suplemento? Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que quando a gente chega na gôndola, assim, a gente fica impressionado, né, com aquela quantidade, com diferentes produtos, com todas as apresentações, com proporções diferentes, né? Então, eu acho que, falando um pouquinho, né, da questão do óleo de peixe e dos ômegas,
e a Lei trouxe também dos óleos refinados, né? Quando a gente pega essa fração do ômega, né, tanto do ômega 3 quanto do ômega 6, a gente está pegando uma fração, uma parte, um ingrediente de um alimento íntegro, né? Então, quando a gente fala do peixe, a gente faz, né, a extração do peixe, do óleo do peixe, e aí a gente faz uma etapa a mais para garantir que a gente só tenha ali essa fração, né, do ômega 3 dentro desse óleo de peixe. E aí, falando um pouquinho do peixe, a gente sabe um pouquinho dessa cadeia da indústria do peixe, e de tudo que está acontecendo, né, de sustentabilidade, acho que está todo mundo super relacionado com isso, e a gente sabe que dentro do peixe a gente tem uma cadeia que acumula, por exemplo, metais pesados, né? Então, esses peixinhos, né, vão sendo consumidos ali dentro dessa cadeia e os metais pesados vão sendo acumulados. Então, uma das maneiras para a gente garantir que um produto é seguro é que dentro dessas etapas de conversão, né, de refino e conversão ali do óleo do ômega 3 até a gente chegar no nosso produto final, a gente consiga ter a garantia de que todos esses metais pesados, né, e todos os contaminantes ali são retirados durante esse processo. Então, hoje a gente tem alguns selos que garantem isso, como aquele MEG 3, que vem escrito em muitos, né, rótulos, ou mesmo aquele selo IFOS. Então, são dois selos que garantem a procedência desse produto, né? E aí, acho que falando um pouquinho desses óleos refinados, né, a gente pega um produto, um alimento completo, super legal, como a soja, como girassol, canola, tudo isso, que é um produto super completo, e aí a gente extrai só uma fração, né, desses óleos, por isso que, né, refinados ali, e aí a gente só fica com um pedacinho de um alimento que é super completo, né? Então, acho que é interessante a gente separar isso também, por isso que, né, na nossa dieta a gente acaba consumindo muito mais esses óleos do que esses alimentos íntegros e completos aqui também. Mas no ômega 3 eu acho que tem toda essa cadeia que a gente tem que ter muito cuidado, não só dessa parte de metais pesados, mas também na questão da sustentabilidade. Como é que essa pesca está sendo feita? Ela é sustentável? Ela é algo que a gente consiga, né, ter esses peixes e esses produtos ao longo dos anos? Então, tem diversas empresas que também fazem esse estudo muito profundo para entender realmente de uma pesca sustentável ali, que dê conta de toda essa demanda, né, crescente de ômega 3 também. O selo, por exemplo, o MEG 3, ele atesta essa segurança de sustentabilidade também, além desses contaminantes, né? É muito esclarecedor a gente falar sobre isso, porque é confuso, as pessoas não sabem como começar, né, a escolher. Eu acho que começar a escolher, vai lá, olha todos que têm esse selo, né, e aí depois a gente vai explicando o resto por aqui. Com certeza, com certeza. E às vezes a gente se perde um pouco da onde vem, né? Qual que é a cadeia? O que acontece ali para esse peixe, né, esse ômega 3 chegar ali, né, na nossa gôndola? Então, geralmente, ele vem da alga, né? O peixinho, ele come essa alga e dentro de uma cadeia ali, né? De uma cadeia alimentar, esse ômega 3 vai se transformando, né? Vai se acumulando até que acontece essa pesca de peixe, essa extração ali para o ômega 3. Então, tudo isso é super importante aqui também nessa cadeia, né? Eu acho que... E aí que gera essas dúvidas, né? Da onde vem, por que tem metais ou ausência deles, né? Mas você trouxe um ponto maravilhoso que eu já vou pegar o gancho aqui. O peixinho come a alga. Por que eu não posso comer a alga e ter a mesma quantidade de ômega 3? Vamos explicar sobre isso e como os vegetarianos podem suplementar. Perfeito. Essa fração, ela começa nessa alga, né? Começa de uma origem vegetal, de uma alga que normalmente produz ali alguma concentração de DHA, numa concentração menor, então por isso que isso vai se acumulando ali ao longo da cadeia e a gente consome esse ômega 3. Hoje a gente já tem algumas tecnologias diferentes, assim, que a gente consegue gerar proporções até, a gente modula essa alga dentro de um ambiente controlado e a gente consegue gerar proporções diferentes de DHA e EPA. Talvez essa seja a próxima geração do ômega, né, do que a gente vai ver ali no futuro. Mas hoje o que a gente tem disponível são essas proporções, né, numa concentração bem menor e de uma proporção de DHA. Mas isso é super importante, principalmente para o vegetariano, para ele ter acesso a esse tipo de produto e esse tipo de suplementação também. E também para aquelas pessoas que não se sentem muito bem com o sensorial do peixe. O retrogosto, né? Algumas pessoas reclamam bastante. E aí a opção da suplementação vegetariana também é
uma boa opção. Quando a gente olha um ômega 3 na gôndola de alga, foi o que a Fê falou, assim, naturalmente você vai ver que ele tem uma proporção de DHA mais alta, né, do que de EPA. Alguns nem encontra-se EPA, mas hoje a tecnologia já está conseguindo entregar, aí a gente vai ver em breve aí vários produtos com DHA e EPA, fonte ali de algas. Mas na indústria a gente também tem tecnologias para concentrarmos o ômega 3 DHA proveniente de peixe. Então, eu tenho hoje no mercado o ômega 3 super DHA, né, com frações mais altas de DHA, outras opções de ômega 3 com frações maiores de EPA. E, independentemente do que a gente trouxe aqui no começo, né, sobre DHA para saúde mental, EPA para saúde cardiovascular, essas duas frações elas vão ser muito bem-vindas para o corpo para diferentes situações, porque, como eu falei anteriormente, vai fazer parte de membrana celular. Então, por exemplo, eu gosto muito de esclarecer, e a Beta fala brilhantemente sobre isso também, de ômega 3 associado à saúde mental, o EPA é super importante para a saúde mental, porque ele tem ali também um potencial anti-inflamatório, então ele vai estar protegendo esse cérebro de inflamação, né, de uma neuroinflamação, e não somente o DHA, que é essa fração, né, que a gente olha, mas claro que na prática clínica, dependendo da condição atual do paciente, dependendo do estilo de vida que ele tenha, do que ele almeja, né, então falar, bom, esse aqui, mais rico em DHA, é muito bom para você nesse momento. Com o passar dos anos, essa suplementação pode mudar, colocando o EPA numa maior proporção, ou igualando essas proporções, deixando elas mais próximas, ou deixando uma proporção que é muito comum, né, no mercado, de 3 de EPA para 2 de DHA. Então, isso também a gente vai achar, e que também eu acho que é uma confusão, e a gente podia explicar também, se a Beta quiser entrar um pouquinho e a Fê nesse tema, por que existem tantas opções assim, né, de ômega 3 no mercado? Porque o consumidor fica perdido. Fala assim, meu Deus, mas e aí, qual que eu vou usar, né? Aqui eu já dei uma breve introdução. Ale, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque, né, no início a gente tinha ali simplesmente ômega 3. A Ômega gente 3. começou com óleo de peixe. Depois a gente Começamos. entendeu que precisava ser um ômega 3 mais concentrado, não podia ser Exato. qualquer óleo de peixe. E depois a gente começa a entender, através das pesquisas, né, as proporções que são Sim, adequadas para determinadas situações. Então, se eu exato. estou falando de complementar uma alimentação que tem ausência de ômega 3, não existe uma regra específica. Normalmente a gente vai encontrar mais DHA, a porção maior de DHA, do que de EPA, porque normalmente na alimentação isso também aconteceria dessa forma, né? E nosso corpo tem ali uma questão do DHA sendo um constituinte aí importante em maior quantidade comparado ao EPA, que tem uma função, né, na cascata anti-inflamatória, enfim. No entanto, conforme os estudos foram avançando, percebeu-se que, por exemplo, para a saúde mental, alguns quadros específicos, como o transtorno de depressão maior, ele está associado a um aumento de inflamação sistêmica de baixo grau. Um dos mecanismos estudados dentro do transtorno de depressão maior é justamente a inflamação sistêmica de baixo grau. Então, se eu tenho uma inflamação sistêmica de baixo grau que exacerba sintomas depressivos, a porção EPA, né, passa a ser. E aí nós já temos meta-análises bem importantes, né, de estudos robustos, com metodologia robusta, mostrando que a suplementação de um EPA acima de 60% na composição, chegando até 1 grama de EPA, da porção EPA, né, esteve associada à redução de sintomas depressivos em pacientes clínicos. Não quer dizer que ele reduz tristeza, né? Ou então preparei para ficar menos triste. Não, assim, não houve uma alteração em pacientes não clínicos. No entanto, em pacientes clínicos observou-se a redução de sintomas. Da mesma forma, o DHA apresentou a mesma relação com pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, conforme as pesquisas vão evoluindo, diferentes formulações surgem para atender justamente questões específicas. Então, é muito importante que, se este ômega for suplementado por uma questão específica, uma doença crônica, né, uma patologia específica, que você siga à risca a recomendação do profissional que te acompanha, porque até mesmo a proporção foi pensada, né, baseada em uma evidência que foi encontrada por esse profissional,
para aí acompanhar a sua alimentação. Então isso eu acho que é bem importante a gente colocar aqui. E, Roberta, só fazer uma observação, você trouxe condições clínicas, mas é importante também esclarecer para quem nos ouve sobre a suplementação como forma de prevenção, né, como um nutriente essencial aqui também, Sim, só para sim, que foi o que eu falei para o médico, né, se você não come peixe, você não precisa apresentar nada sim, para ter sim. que É só suplementar. para aproveitar aqui a sua informação Claro, e claro. entregar mais uma É, aqui associada. perfeito, perfeito. Vou aproveitar a presença da Fê aqui para perguntar outras questões que são comuns também, né, dos nossos ouvintes, que são comuns dos nossos pacientes. Eu preciso ter na formulação de ômega antioxidantes adicionados? Eu preciso ter, por exemplo, uma vitamina E? Precisa a embalagem ser mais específica? Tem que ser escura? Não tem que ser escura? Essas são perguntas comuns, Fê, se você puder aqui esclarecer aos nossos ouvintes. Muito legal, muito legal. Só pegando um gancho, né? A gente estava falando dessa questão do ômega 3, e isso é super importante. Eu acho que ômega 3 é para todo mundo. Acho que a gente falou algumas vezes disso. E nesse para todo mundo, nem todo mundo é igual. Né? Então, as pessoas têm necessidades também diferentes, né? Você tem um objetivo diferente, você tem uma preocupação diferente, né? Então, acho que por isso também que a gente vem fazendo essa combinação de produtos, de ativos, né? Para que a gente possa trazer isso de uma maneira clara, para facilitar a vida do consumidor, né? Para que a gente possa trazer essas combinações e que a gente entenda, esse daqui para o meu momento de vida, para a minha condição atual, ele funciona, né? E por isso que o acompanhamento com o profissional da saúde é tão importante também para navegar nesse universo, né? Mas, voltando para a pergunta aqui, eu acho que é super importante, e aí aqui eu vou entrar um pouco nas minhas origens químicas, a gente precisa lembrar que o ômega 3, ele é ali um antioxidante, né? Então, a gente precisa proteger esse óleo ali para que ele não se oxide antes dele fazer esse papel dentro do nosso corpo, né? Então, como matéria-prima, a gente precisa ao máximo proteger esse óleo para que ele esteja na sua forma íntegra. Então, uma das maneiras é a gente acrescentar um antioxidante, exatamente porque esse antioxidante vai proteger esse óleo dessa oxidação e garantir essa maneira íntegra dentro do nosso corpo. Óleos se oxidam, né, dentro, né, a gente percebe isso dentro de casa, com os nossos óleos que a gente consome, então, geralmente em contato com o oxigênio, em contato com a luz. Então, por isso, nesse formato de cápsula, para eu proteger ele dentro desse contato com o oxigênio, é importante, e a gente colocar ele num ambiente protegido ali, né, então, nessa embalagem mais escura, protegida, assim como a gente vê nessas embalagens dos azeites, que geralmente são mais escuras ali também, para que a gente possa proteger ao máximo esse óleo de qualquer oxidação antes, né, desse contato com o nosso corpo. E Fer, eu queria também que a gente esclarecesse aqui para todo mundo que está conosco sobre essa vitamina E. A gente tem duas formas de isso estar nesse ômega 3. Um que estará na tabela nutricional e o outro que não estará, mas estará em um processo produtivo, certo? Você pode Isso, explicar isso para a gente? Okay. Dentro desse processo produtivo, né, até essa matéria-prima ser extraída ali do óleo, do peixe, né, e chegar dentro de um processo produtivo, o próprio fornecedor já tem diversos mecanismos ali para garantir que essa matéria-prima, né, não ocorra essa oxidação dentro desse processo produtivo, para a gente garantir a qualidade da matéria-prima no nosso produto final. Fê, aproveitando, a gente já falou sobre os antioxidantes, sobre a embalagem, mas outros ativos associados ao ômega 3. Você tem muito conhecimento sobre isso e desenvolveu já diversos produtos. Você poderia trazer aqui algumas informações como que nós conseguimos, através de um produto, entregar ali uma funcionalidade um pouco mais robusta quando a gente fala de associar ativos ao ômega 3. Eu acho que tudo parte olhando um pouquinho para esse momento de consumo e para essas necessidades específicas, né? Então, para uma condição específica, para alguém que está realmente buscando, né? A gente falou tanto de saúde cardiovascular, então, para alguém que está buscando uma solução para essa condição, né? Que está tentando uma prevenção ali, que está se protegendo, né? Se preparando para viver mais e para viver melhor. Olhando para dentro desse universo, além do ômega 3, que outros tipos de ativos que a gente que outros tipos de combinação que a gente pode fazer dentro de um produto como esse?
por exemplo, a coenzima Q10, né, que a gente sabe também que ela tem uma ação super importante, acho que sistêmica, né? Mas dentro de uma formulação pensada para a saúde cardiovascular, ela é super importante ali, um antioxidante tão essencial e tão importante para a proteção celular aqui também, né? Acho que quando a gente fala de uma outra condição que a gente falou bastante aqui de saúde cognitiva e também, né, pensando nisso, em pessoas que pensam, né, em como elas podem proteger, né, sua saúde cognitiva e para viver mais e melhor, a gente tem hoje a fosfatidilcerina, que é um ativo super bacana também para a saúde cognitiva, né? Então, ele em combinação com essa proporção de DHA, a gente gera essa combinação de ingredientes, de ativos que são pensadas, né, e desenhadas exatamente por uma formulação específica. Perfeito. Você sabe que eu adoro também combinações de ômega 3 com alguns tipos específicos de compostos fenólicos, tipo uma astaxantina, um cranberry, porque quando a gente olha para o ômega 3, a gente falou sobre saúde mental, sobre o efeito anti-inflamatório, sobre a saúde cardiovascular, mas o ômega 3 é um importante nutriente também para a microbiota intestinal. Hoje, ele entra na categoria de pré-bióticos, que significa trazer benefícios aí para esse hospedeiro, quando a gente fala ali do intestino mesmo, dos nossos intestinos, da nossa microbiota. Então, quando a gente associa compostos fenólicos que também trazem benefícios para a saúde intestinal, isso também brilha meus olhos, porque atualmente, onde eu começo um plano alimentar é sempre pensando no intestino do meu paciente, porque muita gente chegando com alterações intestinais, com desbiose, e não é com probiótico que a gente vai resolver com alimentação, através de pré-bióticos na alimentação, que são as fibras, né? E se a gente pensa na suplementação, a gente pensa no ômega 3, mas também a gente tem chás, que são excelentes veículos aí, como um pré-biótico também, mas eu sou apaixonada com astaxantina para a saúde intestinal, com a cranberry também para manter esse ambiente aí, esse ecossistema intestinal, que é super bacana. Então dá para a gente ter aí diferentes associações e manter uma prescrição mais individualizada com essa diversidade de produtos prontos que a gente encontra aí hoje nas prateleiras, né? Muito legal, Ale. E eu acho que a gente citou um outro produto aqui, mas a gente não falou muito em profundidade, que é o óleo de Krill, né? O Krill Oil. A Beta perguntou. Sim, E verdade, aí ótimo. você falou da Sachantina, eu lembrei, né, que são esses, o Krill é um camarãozinho bem petitico, né, que acontece nessas águas geladas e tudo, e ele tem essa concentração, né, de ômega 3 numa Naturalmente. proporção, naturalmente, né, numa proporção menor do que o que acontece, né, quando ela é extraída e refinada, que é o que acontece em outros produtos, né, do óleo de peixe, mas ele é um alimento íntegro ali na sua forma. Então, além dessas proporções, né, de ômega 3, ele também tem essa astaxantina natural ali, essa combinação natural dentro desse produto, né? Perfeito. E uma concentração de ômega 3 um pouquinho mais baixa, digo eu, Roberta pode me corrigir, porque eu não trabalho com materno infantil, mas Roberta estuda sobre adolescentes, eu não, mas é uma proporção ótima de ômega 3, uns 400 miligramas por dia. O óleo de krill, acho que entrega uma dose de óleo de krill por volta disso, né, Fê? 400 miligramas. Seria uma dose ideal para adolescentes, crianças, Beto? A partir de 200, né, miligramas, a gente tem diferentes diretrizes, mas a partir de 200 já é uma dose que é uma dose, indicada, né, que pode aí contribuir com a saúde na adolescência. E o óleo de krill também tem uma cápsula menorzinha, né, pela quantidade de ômega 3 menor. Então, para muitas pessoas que têm dificuldade de ingerir cápsulas um pouco maiores, também é uma opção, né, uma oportunidade de ter esse produto aí no dia a dia também, né, Fê? Super, super. É um produto muito legal. Eu vou fingir que eu sou adolescente então, porque eu com cápsulas, a Ale me conhece, eu preciso de mini cápsulas. Então, mas é uma questão, né, realmente. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente falou da suplementação aqui. O que a gente vai se atentar? Nós não vamos nos atentar a proporções, nós vamos nos atentar a quantidades de outros produtos, né, associados ao ômega 3, e aí também a gente tem que se associar tanto para o que pode beneficiar
quanto por aquilo que a gente não queria que estivesse ali e de repente tem na formulação. A gente vai avaliar se esse produto ele tem os selos que nós queremos que ele tenha, né? O IFOS ou IFOS, o MEG3. A gente vai avaliar se essa embalagem é uma embalagem que está protegendo essa cápsula ali para que eu possa consumir ao longo do período, ao longo de um mês, e essa cápsula se manter ali estável, sem oxidação lipídica. E eu, obviamente, vou avaliar se eu estou atendendo a orientação do profissional que me suplementou, né? Muitas vezes também eu preciso me atentar, muitas vezes não, em todas as vezes, né? Nas quantidades, né? Eu me lembro uma vez atendendo uma gestante, a Lê falou de gestante, que ela falou, gente, ômega 3, minha obstetra falou que eu preciso do DHA do ômega 3 para formar o cérebro do meu filho, é verdade? Eu falei, é muita verdade. É muita verdade o que sua obstetra falou. Ela falou, se eu tomar mais, ele fica mais inteligente. Eu falei, não fica. Não ficará. Não tome mais. Né? Faça exatamente como a sua obstetra era uma obstetra que super, né, trabalhava em conjunto com a nutrição. Eu falei, faça exatamente o que ela falou, porque ela já te deu a dose certa, não adianta por mais, não criaremos um gênio só pela presença do ômega 3, né? Então, eu acho Mas e importante fica, a gente... fica essa informação, sim, fica, é natural, é bem comum, não é incomum, Exato. não. E claro que assim, a gente podia falar de diversas outras questões associadas ao ômega 3, a gente pontuou aqui as que mais estão, né, em evidência, mas a gente tem a acuidade visual também, né, que é algo importante. O ômega 3, a suplementação na gestação também está associada a uma melhor acuidade visual dos recém-nascidos, né, e ao longo do primeiro ano de vida. Então, é muito importante a gente falar, como a gente sempre fala, eu ia ler aqui, que a alimentação é essencial, que a fonte de ômega 3 da alimentação traz mais benefícios e outros benefícios que apenas uma suplementação não poderia entregar. Né? Quando a gente está se alimentando da fonte, a gente está se alimentando não só do ômega 3, a gente está se alimentando de outras coisas que são essenciais. Nós estamos beneficiando essa microbiota muito mais na presença de um alimento do que de um suplemento. No entanto, ainda bem que nós temos a suplementação. Tá? Nós temos pessoas, crianças, adolescentes alérgicos a peixes ou ainda que não toleram o sabor. Nós temos adultos que não conseguem acessar, né? E nós temos aí condições que são extremamente beneficiadas pela suplementação. Então, assim como a Ana, eu espero que você que tem aqui nos ouvido tenha também aproveitado essas informações que a Fê nos trouxe aqui. Eu acho que uma coisa importante também que a gente trouxe é essa questão do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento das crianças, desde ali da gestação, né? Do feto, até essas crianças, adolescentes. Então, é super importante. E aí, a gente estava falando, né? Então, nessa busca de ômega 3 e tudo do que deveria ter no rótulo e do que não deveria ter no rótulo, né? Então, alguns produtos para crianças, né, infantis, a gente percebe uma adição de aromas ali artificiais, né, que mascaram, adoçantes e tudo. Então, nessa busca por suplementação, acho que é super importante a gente olhar também. A suplementação de ômega 3 é essencial nessa fase, né, de desenvolvimento, principalmente, né, desde o começo. Mas a gente se atentar bastante nessa questão de rótulos também, de outros ingredientes que são adicionados ali. Eu falo que eu tenho uma experiência muito boa. Todo mundo pode falar, mas é porque é sua filha, né? Não é porque é minha filha. É porque quando a criança nasce sem paladar para o doce, ela não sabe diferenciar isso. Então, desde o começo que me orientaram a suplementar de ômega 3 a Pietra, então desde 4 meses que eu suplemento a Pietra com ômega 3. E eu misturava, eu furava ainda furo a cápsula de vegan, eu faço do vegan, porque não tem um sabor tão intenso, senão também é uma judiação, né? Então eu faço com vegan, DH, e jogo no leitinho dela. Ela já parou com o leite de manhã, mas eu arranjei uma forma de colocar esse ômega 3 ali para ela numa quantidade ali de uma bebida proteica, vegetal que tem no mercado, eu coloco um pouquinho. É delicioso? Não. Ela toma como se fosse ótimo. Ela vê a gente preparando e fica assim, tipo, né, querendo. Ela não sabe o que seria com sabor doce ou não. Então, eu acho que não ficar sofrendo pela criança, né? Então, se você vai colocar um ômega 3 aberto numa bebida, se ela está acostumada desde criança,
desde novinha, ela vai continuar com aquilo. É muito mais o ritual do leitinho, morninho, né, daquele momento da mãe, ou do pai, ou da babá que vai oferecer. Então eu falo que isso, o meu marido olha para mim, nossa, mas isso deve ser ruim demais. Eu falei, mas ela tá feliz tomando, ela vibra, ela fica querendo. Por quê? Porque ela não sabe o sabor de outras coisas, ela sabe de fruta, né, ela come fruta, mas não precisa ficar preocupadas, viu, mamães? Pode fazer para o filho, para a filha, colocar o ômega 3, abrir a cápsula, colocar numa bebidinha ali para ele, até num iogurte, né? Uma pequena quantidade, não é 100 gramas de iogurte, colocar ômega 3 100 gramas. Vai colocar num pouquinho, ele vai comer aquilo e tá tudo certo. Enquanto não conseguimos dar a cápsula, né? Então fica aqui uma dica de mamãe de primeira viagem. Queridos ouvintes, então eu espero que vocês tenham aproveitado e fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo na sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. E esperamos vocês no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Beta, obrigada, Fê, obrigada a todos os ouvintes e até a próxima. Obrigada, Lê, obrigada, Fê, um beijo a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Muito obrigada, pessoal.